Olá, adeptos do dado. Isso aqui é um vlogzinho para poder falar sobre alguma coisa que tá na minha cabeça há vários dias. Desde que a Bruna lançou o episódio de Deadlands do Compêndio da Feiticeira, em que há uma discussão sobre a abordagem do racismo fantástico e real, né? Porque querendo ou não, Deadlands é uma transformação do nosso mundo real em alguma coisa fantástica, acompanhando como foram os comentários, as discussões nos comentários e tal, pessoas relativizando, pessoas indo ao ponto de fazer textões completamente inúteis, discutindo a questão do que é raça, do que é etnia, enfim. Pessoas que realmente não entenderam o ponto ou simplesmente discordaram porque sim. E aí eu tava pensando em fazer um episódio especial do Diva do Anão de por que discutir questões sociais no RPG, ou então se de repente é lugar de discutir questões sociais no RPG. E só que imediatamente a resposta que me vem é sim. A arte como um todo, e eu considero o RPG um tipo de arte diferente, não naquela discussão de tipo, será que jogos são artes? Mas numa questão de que nós criamos uma narrativa, nós pintamos quadros, nós escrevemos livros, nós fazemos filmes e séries, nem que seja só na nossa cabeça em alguns poucos minutos de duração. E a gente faz um negócio muito lindo que não tem como registrar de fato para outras pessoas. Eu acredito que o Critical Role tenha sido o maior resultado de tentar replicar o que é a sensação de jogar RPG pro grande público. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa você assistir um RPG do que você estar ali dentro criando aquela história. E considerando que a gente faz um tipo de arte, pelo menos um tipo de expressão, eu repasso as várias obras de arte que sempre fizeram a gente pensar. Porque só pessoas muito mal intencionadas questionam se filmes e séries e afins podem realmente ter questões sociais nelas. X-Men tem mesmo escrito por pessoas brancas, tem questões sociais desde os anos 60, desde a criação deles. Alguns outros quadrinhos são ainda mais antigos, também têm questões sociais. Claro, sempre produtos do seu tempo, mas o que a gente pode, sei lá, chorar com uma lista de Schindler falando sobre nazismo e holocausto, mas de repente um filme como Corra, que consegue encaixar uma questão social num filme de terror, suspense tensíssimo e muito bom, aí não pode mais. Sabe, existe uma seletividade do que a gente pode discutir socialmente ou não. Filmes LGBT, eles geralmente são ou romances água com açúcar, que muitas vezes acabam em tragédia, ou em traição, ou então, sei lá, ou simplesmente abordam, essa pessoa é LGBT, ela tem AIDS e é nóis, sabe? Aí a gente tem várias obras que não falam com a gente, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas indígenas, enfim, várias minorias sociais, e a gente tem um poder muito grande de fazer isso com RPG, porque ele é instantâneo. Claro, considerando todos os trabalhos de Game Master, né, mas ele é instantâneo, sabe? Quando eu decido fazer um personagem de Mass Effect, que é neto de um personagem de Mass Effect 2 e 3, que por acaso ele é bissexual e isso me ajuda a me sentir bem na minha própria pele, que foi algo que aconteceu, eu contei no vídeo de Minhas Melhores Mesas. É algo instantâneo, é algo que talvez eu tenha decidido na hora, ou então decidido ao longo do jogo, mas que chega e acontece. Simplesmente acontece. Não há um processo criativo longo de produção, de edição, de correção, enfim. É algo que acontece, é algo muito mágico. E quando a gente abre isso nos RPGs, fica muito melhor. O Shadowrun, em contrapartida ao Deadlands, por exemplo, ele teve um resultado... Deixa eu tentar pegar aqui. Ele teve um resultado muito superior na questão racial, porque no mundo do Shadowrun, o racismo existe. Só que como existem elfos e anões, e trolls, e orcs, o racismo ele é por metatipo, não mais por raça. Só que ali, ele entende que o racismo por raça, né, por etnia, por cor da pele, enfim, o que você quiser chamar, mas ainda assim é racismo, ele acontece em vários tipos de âmbitos diferentes ainda no nosso mundo. Um elfo de Tir Tairngir, que é um tipo de reino élfico
fantástico assim, não sei das quantas, há um preconceito contra elfos que não sejam de Tirtangir. Então, há um reconhecimento do racismo que existe e de como ele se modificou. Porque se de repente o cara branco do teu lado, que sempre foi teu amigo, vira um troll do nada, talvez isso seja muito mais impactante do que todo o histórico de racismo que teve contra pessoas negras, sabe? E aí, se você precisa vilanizar alguém, você vilaniza as pessoas que são muito mais diferentes fisicamente do que você. Especialmente se eles são, sei lá, quase 3 metros de altura e são infinitamente mais fortes do que você. Não que Shadowrun tenha sempre acertado. Eles têm alguns engasgues, inclusive no próprio Metrópole, né? O que aborda o cenário brasileiro, né? No caso da Amazônia, em que houve um caso muito interessante. No original do Metrópole, ele fala ali sobre a tradição da Quimbanda, que quem não sabe, Quimbanda e Umbanda é basicamente... Umbanda é um lado mais tranquilo e paciente, enquanto a Quimbanda é um lado um pouco mais vigoroso e firme. E aí ali aborda como a Quimbanda fosse uma religião de demônios, de vingança, de querer o mal dos outros. E, porra, isso é muito errado. Isso é muito errado. E há uma motivação racista por trás disso. Uma demonização da Igreja Católica, as evangélicas também, ao longo de muitos anos, desde muito tempo, uma demonização de uma religião de matriz africana, enfim, várias questões assim. Eu olhei assim, cara, não dá pra publicar isso. Aí eu conversei com o pessoal da New Order e organizei um e-mail, mandei pro pessoal da Catalyst, que publica Shadowrun, e eles me deram total liberdade de eu poder alterar isso no produto final. Ficou muito legal, porque eu conversei com vários amigos meus que ou são da Quimbanda, ou então compreendem bastante da Quimbanda, fiz minha própria pesquisa, verifiquei com o pessoal se estava tudo certo e, poxa, sabe, em vez de ter um negócio mal feito, ou feito, sei lá, meia boca, tem um resultado muito mais interessante, que valoriza a nossa cultura brasileira, especificamente, ainda por cima, honrando a cultura ancestral africana, e é algo que, vendo assim, é algo que, tipo, a gente, sabe, a Bruna, o Luciano, eu, assim, a gente em nenhum momento falou que você não pode jogar Deadlands porque ele tem um problema de questão racial. Nós simplesmente falamos que há um problema muito grande em você tratar questões raciais como o Deadlands tratou, com um parágrafozinho dizendo, agora tá tudo ok. E eu também acho que o cenário de Deadlands perde muito com isso. O Thiago Rosa, nos comentários desse vídeo do Deadlands, ele explicou muito bem por que Deadlands resolveu não abordar isso. Eu achei um comentário excelente, especialmente numa época onde, acredito que era os anos 90, que a gente não sabia onde estava pisando, querendo ou não. Só que Shadowrun também é dessa época, sabe? E eu entendo o motivo dos autores de Deadlands não quererem tratar a questão do racismo, mas enfraquece tudo. Enfraquece a questão do próprio jogo, a questão do cenário, enfraquece a questão de pessoas que estão jogando por motivos históricos, e enfraquece também o tato social sobre tudo isso. Porque RPGs podem e devem tratar de questões sociais, de minorias, enfim. Quando a gente jogou o Pesadelos Terríveis lá no World RPG Fest 2017 com o Jorge Valpassos, ele fez uma pressão, ele colocou uma situação muito violenta pra gente ali. E criou uma perspectiva muito diferente de, sei lá, 5 pessoas brancas enfrentando uma questão de racismo muito violenta. Eu não imagino que ele faria a mesma coisa com pessoas negras, por exemplo, que era o assunto específico, né, do jogo, assim. Mas ele colocou ali em jogo, a gente podia ter tocado nas cartinhas, no sistema de cartinhas que ele tem lá de segurança, assim, pra poder pular isso, mas eu queria vivenciar isso. E foi muito forte, sabe? Foi muito forte dentro da narrativa do jogo. Foi incrível. Foi uma experiência que me ajudou a amadurecer mais ainda como pessoa, como mestre, como jogador de RPG. Porque mostra como a gente pode pressionar aqueles limites e ver até onde a gente pode ir.
E eu acho que é muito legal isso, no fim das contas, de poder testar o teu. Não é valor a palavra que eu quero, mas sim enfim, a tua mente narrativa, até onde você vai, até as coisas que te fazem sentir, porque tudo que a gente faz, a gente quer sentir alguma coisa, a gente joga pra se divertir, a gente joga pra se sentir tenso num jogo de terror, a gente joga, sei lá, pra se sentir empolgado ao derrotar uma grande figura, sabe, tenebrosa, enfim. A gente joga pra sentir, a gente assiste pra sentir, a gente lê pra sentir. O que depende da obra, depende do que a gente está fazendo. Mas como eu comentei, RPG traz coisas instantâneas. Então, se a gente tem a liberdade de trabalhar coisas sociais nisso, a gente pode e deve, porque isso faz tudo crescer. Faz o meio do RPG crescer, faz a gente crescer, e sei lá, acho que afeta a sociedade de uma forma positiva, sabe? Eu acho que é isso, gente. Beijo, beijo. Falou, falou. Obrigado por escutarem esse rant meio louquinho, mas bem comportadinho.